E essa diferença, assim, né? Porque principalmente, talvez nessa época, né? E nessa 98, por aí, quando você estava começando, eu já tinha iniciado no jiu-jitsu. E nessa época a gente tinha essa rivalidade um pouco, né? Do jiu-jitsu e da luta livre. E tinha toda essa questão, né? Que até hoje a gente fala um pouco, né? Que o jiu-jitsu, principalmente no início ali, não digo nem do vale tudo, né? Mas quando a gente começou, de alguma forma, se confrontar com a luta livre, na maioria das vezes, o jiu-jitsu ganhava, né? E poucas pessoas treinavam sem kimono. A gente só tirava o kimono, né? Praticou, às vezes, um pouquinho antes, assim, uma semana antes, tirava um pouquinho mais sem kimono. Mas a gente entendia que talvez o kimono dava uma refinada maior, né, assim, porque você tinha, inclusive, ali um pouquinho mais de técnicas, né, e aquilo ali te dava talvez uma visão maior da luta agarrada, né, das possibilidades ou dos fundamentos, né, de você entender um pouco mais de conexão, alavanca, enfim. Então, assim, como é que você viu isso? O que eu acho disso é que, primeira coisa, jiu-jitsu sempre teve muita competição. Sempre teve muita competição de kimono. Verdade. Uma federação organizada e também uma visão. Os Gracie tinham essa visão eu acho que já estava vendo o que aconteceu hoje, sabe? Uma federação internacional, todo mundo gostando do jiu-jitsu. O mais fraco, não é fraco, mas quem não tem força, o mais leve vai ganhando mais força. Já tinha uma visão para expandir o jiu-jitsu. Na luta livre era, vamos marcar hoje, 2 da tarde e vamos brigar. Era, tipo, não tinha essa visão, eu acho. Eu fiz no YouTube, eu tenho uma websérie que eu fiz, de 12 episódios com os mestres. Então, fazendo isso, conversando com os mestres, Hugo Duarte, Eugênio Tadeu, mestre Roberto Leitão, João Ricardo, conversando com eles e fazendo essa entrevista para fazer esses episódios, eu reparei que, tipo, eles estavam treinando porque gostavam de treinar, mas não tinha... Eles não vão gostar muito do que eu vou falar, mas é isso que eu senti, que não tinha muita organização, não tinha... Cada um fazia do lado, tipo, eu treino lá, ele treina lá, mas no jiu-jitsu eu vi muito, talvez estou errado, mas vi muito mais união, muito mais troca de informação e também troca de oportunidade também. E o que eu acho do jiu-jitsu é que vai forçar você, desde o início, a pensar com a técnica. Você vai ter que pensar. Não tem como. O cara tá te prendendo aqui, mesmo se eu tenho mais força, eu não vou conseguir sair. Vou ter que pensar já na técnica. Na luta livre, você não precisa, desde o início. Só se você quer realmente evoluir, quer ser alguém que, mesmo sem força, mesmo não sendo pesado, você vai pensar. Então, para mim, hoje, esse momento chegou, com o Nogueira se desenvolvendo no mundo todo. Para mim, quando fui treinar lá no John Danaher, eu fui treinar algumas vezes, quando eu vou treinar também lá no Meco e Galvão, eu sinto essa influência da luta livre também, ou talvez esse pensamento, jeito que eu sempre vi nas academias de luta livre, entendeu? Então, eu acho que demorou, mas hoje tá começando tipo, hoje você vê que não precisa mais treinar com certeza de kimono para ser bom sem kimono. É verdade. Mas hoje não tem como mais treinar só uma modalidade. Exato, cara. Não, e talvez hoje, né, assim, legal que você puxou pra hoje, e obviamente eu acho que hoje a gente não vê tanto isso. A gente vê muitos atletas, inclusive da luta livre mesmo, os caras bons e ganhando as competições, inclusive com o cara do jiu-jitsu, né? Então, assim, equilibrou mais. E eu acho que hoje, realmente, se você quer entrar num campeonato, né, sem kimono, enfim, você vai precisar lutar, fazer um treinamento sem kimono mais extensivo, né? Porque eu acho que a gente evoluiu muito também nessa parte. E tá tendo, talvez, um movimento dentro das artes marciais, principalmente, obviamente, do jiu-jitsu, por exemplo, do sem kimono, que não tinha muito, né? E talvez é um movimento novo, um movimento, talvez, de uma nova geração, inclusive, que tá trazendo um pouco mais, né, esse olhar, assim, de gostar, né, de treinar sem kimono, enfim, de ver outras possibilidades também.
do hoje treino sem pano. o nível técnico tá muito, muito alto. Muito alto. Ainda Muito mais alto. com esses instrucionais na internet. Sim, Qualquer um pode aprender. Qualquer um. Eu vi realmente, acho que você também viu essa evolução de kimono, sem kimono, com instrucionais. Eu vejo uma evolução tremenda. Tipo, na minha academia em Paris, eu vejo a diferença entre os alunos que estão aprendendo. Então, tatame, mais internet, e aqueles que estão só esperando a técnica do professor, treinando só na academia e não querer aprender em casa também. Eu vejo muita diferença. Então, hoje, na época, o jiu-jitsu sempre tinha essa técnica muito refinada. Sem kimono, na maioria das vezes era o cara mais forte que ganhava, sabe? Sim. Mais explosivo. Você vê Cacareco. Não tô falando que eles não têm técnica, mas para fazer as técnicas tinha que ter muita força, muita explosivo. Sim. E Alessandro Pequeno também, que é dos meus professores também, Leozada, todos têm muita técnica, mas hoje evoluiu bastante e tem que aprender com a internet também, senão Sim, vai ser verdade. difícil.